E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente, né, no nosso canal Licitação e Gestão e estamos aqui para conversar mais uma vez sobre o mundo complexo das licitações, dos contratos administrativos. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, sou servidor público federal há mais de 25 anos e leciono nessa área desde 2013. E acabei me fascinando por isso, né? Me colocaram para trabalhar nessa área aí, né? Fui nomeado presidente de comissão de licitação lá no passado e acabei me enveredando por esse mundo e tomei gosto. E eu estou aqui para te ajudar, para a gente poder bater um papo sincero, trocar informações e enriquecer o trabalho nessa área. E qual que é o tema de hoje? Bom, hoje eu vou procurar ter um bate-papo mais gostoso, mais tranquilo, mais calmo. Vou falar sobre um assunto bem interessante e que tem levantado alguns questionamentos. Na verdade, alguns dizem até que rola treta, né? Mas eu vou mostrar para vocês a minha visão sobre o assunto. Então, sem mais delongas, o que a gente vai falar? A pergunta é: será que o ETP é mesmo o primeiro documento da fase de planejamento? Então, vamos conversar, mas só depois da vinheta. Bom, gente, então é isso. A treta de hoje é essa. E aí, o ETP é realmente o primeiro documento da fase de planejamento? Para quem não sabe, lá no artigo 6º existem várias definições, né? Esse artigo 6º, obviamente, da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. E lá existem vários conceitos, várias definições que a lei trouxe para auxiliar as pessoas, né? Os, digamos assim, operadores do direito, né? Como muitos gostam de chamar. Ou seja, as pessoas estão envolvidas com ela, direto ou indiretamente, conseguirem se guiar por ela. Então, você precisa dessa parte conceitual. Um dos conceitos que a lei trouxe foi exatamente do estudo técnico preliminar, que é o ETP. E lá no artigo 6º, na definição do estudo técnico preliminar, a lei traz taxativamente que o ETP é o primeiro documento da fase de planejamento. Aí, bom, aí já criou uma celeuma, tem gente que diz que não é, que o legislador errou, que enfim, eu me lembro quando aprendi, assim, bom, para quem me conhece também sabe que eu não sou da área de direito, né? Não sou formado em direito, eu sou formado em administração de empresas, mas eu trabalhei a minha vida inteira como servidor público nessa área e eu tenho muita experiência e por isso que eu compartilho com vocês aqui o que eu sei e o que eu já vivenciei. Então, assim, muitas pessoas falam, quando aprendi, né? Eu sempre aprendi que não existem coisas tolas dentro da lei, né? Tudo ali tem que ser aproveitado e a gente tem que procurar sempre uma interpretação harmônica do que está escrito ali. Então eu vou compartilhar com vocês a minha visão, já que eu sou administrador de empresas por formação, eu vou mostrar para vocês uma visão um pouco diferenciada. E eu vou mostrar para vocês que o legislador não errou. Mas vamos lá, vamos para a treta. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, né, sobre a teoria do planejamento, como é que funciona, quais são os níveis de planejamento, né, eu vou apresentar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui uma imagem, uma figura de um triângulo que vai mostrar para vocês que o planejamento ele tem três etapas, né, basicamente. A primeira etapa, lá em cima, no topo, é o planejamento estratégico. Depois vem o planejamento tático e, por fim, tem o planejamento operacional. Por que ele está assim? Exatamente para dar uma ideia mais hierarquizada, né? O planejamento estratégico, que está lá no topo, ele é estratégico, ele foi pensado principalmente pela alta cúpula. É ele que vai delinear todo o caminho que a instituição vai percorrer. Normalmente, é imperativo que esse planejamento ele seja de longo prazo. O planejamento estratégico é de longo prazo. E ele traz informações mais amplas. Os objetivos são mais amplos, tudo é mais amplo.
ele não desce tanto em minúcias. Descendo, nós chegamos ao planejamento tático, que na verdade ele é uma transição, tá? Pelo menos é assim como eu enxergo. Ele faz a ponte, digamos assim, entre o planejamento estratégico e o operacional. E o operacional é o que nós chamamos de chão de fábrica. Então, voltando ao planejamento estratégico. É o planejamento estratégico que vai direcionar toda a ação da instituição. No, bom, no caso aqui a gente está falando de instituição pública, né? Então, é ele que vai direcionar tudo. Lembro que as pessoas param e pensam qual seria a missão da instituição, a visão, os valores e tal, e aí com base nisso vai traçando objetivos estratégicos para a gente poder, e aí a gente pensa, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, a gente vai alcançar isso, a gente pretende ser isso. Então é isso, é disso que eu estou falando. Então, para poder contextualizar um pouco melhor, você que está aqui me assistindo, eu vou te contar uma historinha. O que é missão? Missão é o propósito, é o que você se pretende, o que você pretende fazer para fazer diferença no mundo. Então, você tem que ter uma missão. Qual que é a sua missão? Então, com base nessa pergunta, que os órgãos públicos e a iniciativa privada, obviamente, porque isso tudo veio de lá, para e pensa, tá, e aí? O que eu pretendo fazer? O que eu acho que deve ser melhor fazer? Com base na razão de eu existir. Bom, para poder contextualizar, eu vou trazer uma historinha aqui do JFK. Ele estava visitando as instalações da NASA e ele, num determinado momento, ele se deparou com um homem que estava limpando ali as instalações, passando um esfregão no chão. E ele perguntou para esse homem: o que você está fazendo aqui, meu caro? E vocês sabem o que ele respondeu para a JFK, John F. Kennedy, que foi presidente norte-americano, para quem não sabe? Ele respondeu exatamente o seguinte: eu estou aqui para fazer o homem chegar à Lua. Perfeito. Ele tinha uma noção muito clara de qual era a missão da instituição onde ele estava trabalhando. E todos são importantes dentro da organização. Não é porque ele estava simplesmente limpando um chão que ele não tinha importância para aquela organização. Ele está fazendo a parte dele para fazer com que o homem realmente chegasse à Lua. Bom, vamos trazer um outro exemplo aqui, que é o exemplo do Dostoiévski. Se não me engano, foi o Dostoiévski, que é um escritor russo, para quem não sabe. Reza a lenda que ele estava passeando pela rua e ele se deparou com alguns trabalhadores numa obra. E ele perguntou para o primeiro trabalhador: o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolos. Não satisfeito, ele andou mais um pouco, se deparou com outro trabalhador e ele perguntou: meu caro, o que você faz aqui? E ele falou: eu estou levantando uma parede. Mais adiante, ele ainda resolveu repetir a pergunta para um terceiro trabalhador. E esse trabalhador respondeu da seguinte forma: eu estou ajudando a construir uma catedral. Então, a gente tem que ter uma dimensão maior do nosso trabalho. Não é porque eu estou fazendo uma coisa menor, teoricamente, hoje, que essa coisa teoricamente menor não vai contribuir para um resultado maior no futuro, né? Cada resultado ele é feito de coisas pequenas que vão sendo juntadas e sendo construídas. E aí vai se tornando uma coisa maior, grandiosa. Bom, então já falei de missão, vocês acho que já deu para entender bem o que é missão. Vamos falar de visão. Viktor Franklin, quem não conhece, ele tem um livro publicado e tudo. Ele é um cara que sofreu nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E ele conseguiu resistir todos aqueles problemas que ele passou, problema de fome, frio, dor, cansaço, maus tratos, enfim, ele conseguiu. Mas ele conseguiu porque ele persistiu.
ele tinha na cabeça dele uma visão muito clara do que ia acontecer no futuro. Ele pensava, quando tudo isso acabar, mesmo porque nem tudo é para, nada é para sempre, essa que é a verdade. Então ele já pensava, o que eu vou fazer quando tudo isso acabar? Então ele tinha um propósito para depois daquilo, ele tinha uma visão de futuro. E ele realmente ele acabou sendo explorando essa questão da psicologia, da psiquiatria e foi em frente, ficou um cara famoso, escreveu livro e tal, e é uma pessoa famosa, mundialmente conhecida. Então, a gente tem que ter uma visão muito clara de onde a gente quer chegar. Se não, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar está valendo, na é verdade. Então, a gente tem que ter isso em mente. E, por fim, os valores. Obviamente, eu tenho que ter muito claro quais são os valores que eu quero contar, né? Quero trazer comigo para alcançar esses objetivos, alcançar, é, trabalhar a minha missão da melhor forma possível e fazer com que a minha visão de futuro se concretize da melhor forma. Então, eu não vou me deixar corromper, e aqui eu estou usando no sentido figurado da palavra, né? Eu não vou me vender para outros valores. Eu tenho os meus valores e eu vou seguir eles, né? Então, assim, por exemplo, para mim, jogar papel no chão é um absurdo. É um absurdo. Para mim é. Eu carrego, se for o caso, eu coloco no bolso um papel de bala, alguma coisa, até achar uma lixeira. Eu sou assim, sabe? Mas tem gente que não é. Então, esses valores são coisas que a gente carrega consigo. E assim, eu não consigo viver de outra forma. Se eu vivesse de outra forma, isso me agrediria. Se eu tentasse jogar um papel no chão, para mim, por exemplo, me agride, sabe? Eu acho um cúmulo do absurdo. Mas tem gente que não acha. Então, valores funcionam exatamente dessa forma. Eu não gostaria de seguir em frente passando por cima de certos valores que para mim são muito caros. E é isso, e cada um tem seus valores. E a mesma coisa é para a instituição. Uma instituição, uma empresa, ela vai seguir o seu caminho, o seu propósito, baseado em valores. É assim que tem que ser, tá? Bom, eu acho que a gente já conversou bastante sobre planejamento estratégico, não é verdade? Então, eu não vou falar do tático agora, por uma questão de didática. Eu vou falar agora do operacional. O operacional, trazendo para o mundo das licitações, seria cada licitação que a gente faz ao longo do ano. Nós temos, sei lá, 20, 30, 40, 100 licitações no ano. Cada licitação dessa tem a fase de planejamento. E o planejamento, para você que me acompanha, que estuda, que é uma pessoa que está interessada no assunto, sabe que o planejamento foi alçado à condição de princípio, de acordo com o artigo 5º da nova lei de licitações. E então, assim, a lei trouxe para dentro dela vários instrumentos de planejamento que já eram trabalhados em normas infralegais e começou a dar uma importância maior a isso. Muito bom, porque se a gente consegue dar uma ênfase na parte de planejamento e se cerca de vários cuidados, gestão de riscos e reflexões, a nossa tendência é trazer uma solução, não vou nem falar uma contratação, eu acho que maior do que isso é você pensar numa solução mais adequada para o setor público. Essa que é a verdade. E não é para o setor público, na verdade. Eu errei. É para a sociedade, que nós estamos aqui em função da sociedade. Nunca se esqueçam disso. Então vamos prosseguir. Então, cada licitação vai ter o seu planejamento específico. Esse é o planejamento operacional de chão de fábrica. Então, ali vou pegar os instrumentos, né, o ATP, o termo de referência, o projeto básico, o anteprojeto e tal, e vou trabalhar eles de forma que eu consiga, na hora de fazer a licitação, alcançar aqueles objetivos que estão listados lá no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021. Que aqueles objetivos têm que ser alcançados.
Não se esqueçam jamais disso, né? Hoje, na lei de licitações, na nova lei de licitações, é muito claro quais são os objetivos que têm que ser alcançados. Então, não se esqueçam disso. Bom, prosseguindo. Então, esse é o planejamento operacional. É de cada licitação. Bom, e cadê o tático? O tático, ele vai fazer a ponte entre o planejamento estratégico e o operacional. Então, ele nem é de tão longo prazo, ele não vai ser de 5 anos, por exemplo, mas ele também não vai ser vai ser menos do que um ano, como uma licitação específica. Então, a nova lei de licitações, ele trouxe um instrumento que já estava sendo trabalhado, pelo menos no âmbito federal, que é o plano de contratações anual. O plano de contratações anual, ele é feito no ano anterior, fazendo uma relação de todas aquelas licitações que serão executadas no ano seguinte. Então, é um planejamento com duração de um ano. Então, você pensa hoje, para que no ano que vem eu saiba quais são as licitações que eu vou executar e quais são os contratos que eu vou administrar depois disso. Perfeito. E como é que eu sei quais são as necessidades que a administração pública tem? Isso ele se inicia com um documento específico. E aqui no caso é o DFD, que antes a gente chamava de DOD, virou DFD na concepção da Lei 14.133. E aí eu te pergunto, aonde que entra o DFD? O artigo 18 caput é muito claro. Ele fala assim, DFD, o documento de formalização da demanda, ele servirá de embasamento, né, para poder montar o plano de contratações anual. Aliás, é o único lugar da nova lei onde o DFD é citado. Você pode procurar a lei todinha, você só vai encontrar ali, tá? Pois bem, então, no planejamento tático, tudo se começa então com o DFD. Então, você vai chegar, vai ter 50 licitações, você vai ter 50 DFDs que vão delinear o seu plano de contratações anual. Um ano, não é verdade? E tem mais. Esse se engana quem pensa que o plano de contratações anual é o único documento da etapa de planejamento tático. Nós temos também o PLS, o Plano de Logística Sustentável, que ele vem como um elemento de governança para garantir que alguns dos objetivos que estão listados lá no artigo 11, como o desenvolvimento nacional sustentável, que também é princípio, não se esqueçam disso, e o ciclo de vida do objeto, que também está envolvido com sustentabilidade, sejam garantidos. Então, o PLS também é um elemento de planejamento tático que vai nortear a construção do plano de contratações anual. Perfeito. Então, nós já mostramos aqui o que nós temos em cada nível. Então, no nível estratégico, nós temos o planejamento estratégico. No nível tático, nós temos o PLS, o Plano de Contratações Anual, que será norteado com base nos DFDs. E nós temos lá o operacional, que é o planejamento de cada licitação em específico. Aí eu te falo, quando começar o ano seguinte, as licitações vão se basear no plano de contratações anual, não é verdade? Claro que sempre vai surgir uma contratação ou outra, emergencial, alguma coisa inesperada que ninguém estava imaginando. Então, pode ser que surja. Aí vai ter que justificar e tudo, porque que não está lá no plano de contratações anual. Mas, enfim, começou o ano. Eu vou pegando cada licitação. Em cada licitação, eu vou ver aqui no plano de contratações anual. Quais são as licitações que nós vamos fazer? Essa. Eu vou pegando cada uma e já vou começar a fazer as licitações. Na hora de começar o meu processo de licitação, eu vou resgatar o DFD que foi apresentado no ano anterior para construir o plano de contratações anual. Então, eu vou resgatar esse documento do jeito que ele foi construído. Com base nele, eu vou começar o meu planejamento operacional com qual documento? Adivinha qual? O ETP. Então, o ETP, ele é o primeiro documento da fase de planejamento. Planejamento este que é o operacional.
O legislador ordinário só esqueceu de colocar essa palavrinha, operacional. Mas algumas pessoas ainda vão discordar de mim, tenho certeza disso. E é normal, o direito é assim mesmo. Ele é construído à base de reflexões, de construções, de vivência, né? Então, assim, existem pessoas, né, tem colegas que pensam um pouco diferente, que falam que existem dois DFDs, que falam que existe o DFD que é construído lá no planejamento tático, no ano anterior, e existe o DFD que é construído depois, na hora da execução, no operacional. Então, seriam dois DFDs, né? Na verdade, nós não estamos falando coisas diferentes, tá? Na verdade, se você me permitir uma interpretação diferenciada, a gente está falando da mesma língua, só as percepções estão um pouco diferentes. Porque quando eu estudei administração de empresas, eu aprendi o seguinte, que em planejamento, nada está escrito em pedra e nada é imutável 100%, tá? O planejamento, ele sempre vai permitir uma certa flexibilidade, e isso é normal. O mundo muda e muda muito rápido ultimamente, né? A gente tem visto isso, principalmente por causa das questões tecnológicas. Vamos pensar da seguinte forma: eu hoje estou aqui com vocês, eu estou pensando de uma forma, mas daqui a 6, 8 meses eu vou ser outro, Frederico. Com certeza, porque eu leio muito, eu tenho contato com outras pessoas, eu aprendo outras coisas, tudo mudou, muda, muda e muda, às vezes muda muito. Então, às vezes, o que que acontece? No ano anterior, a administração pública, pensou num problema e indicou já, de repente, algum tipo de solução preliminar. E aí eu botei lá no plano de contratações anual. Quando chegar daqui a 8 meses, quando eu for fazer a licitação, daqui a 6 meses, estou botando assim um prazo maior para ter uma noção melhor. Eu vou ter que fazer um juízo de valor. Às vezes aquela necessidade nem persiste mais. Então, na verdade, e para que serve o ETP? Para quem assistiu o meu vídeo, uns vídeos anteriores que eu fiz, eu falei lá. O ETP serve exatamente para uma exploração. Você tem um problema, você vai pensar num leque de soluções que o mercado te oferece para você escolher qual que é a melhor solução. Inclusive, uma delas pode ser não licitar. Então, mais uma vez eu reforço, o ETP, ele é o primeiro documento da fase de planejamento operacional. O DFD que está vindo, se ele foi, se vai falar, ele é um novo, ele pode ser um alterado. Você pegou o anterior, que tinha no ano anterior, e alterou ele, essa que é a verdade. Você pode falar que é um novo dependendo do nível de alteração que você fez nele. Porque o mundo mudou. Em 6 meses, muita coisa muda. A gente sabe disso. Então, é no ETP que você vai fazer todo o juízo de valor. E isso é que vai mudar tudo. Tem muita coisa que muda. E é normal. Porque é aí que você vai refletir. Vai fazer aquela pergunta que envolve, a principal pergunta que envolve a sustentabilidade, que é, antes de começar tudo, você pergunta, eu preciso realmente comprar isso? Eu preciso realmente contratar esse serviço? Né? Essa é a grande pergunta fundamental, que vai te levar para um nível superior, que é o nível do consumo consciente sustentável. E se aí persistir a necessidade de você contratar, aí você vai pensar melhor na solução. Então é assim que funciona. Por isso que eu falo, ele não se inicia com o DFD. O DFD está lá no planejamento tático. O operacional só faz pegar a cópia do DFD e a partir daí começar as reflexões. E aí a gente vai prosseguindo até chegar num resultado que a gente só vai saber depois de muito estudo. Não é verdade? Pessoal, esse era o assunto, né, que eu queria abordar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixem de registrar o seu like aí, isso é muito importante para mim, tá? É, Se inscreva no canal, ative o sininho, vamos me ajudar aqui. Eu tô aqui só em razão de vocês. Se vocês não existirem, para mim esse canal não funciona,
tá bom? E façam perguntas. Diga aí, ó, não concordo com você, mas me explica por que que você não concorda, tá bom? Não é só falar que não concorda, tá bom? E se você concorda, explica também. Fala o que que você achou interessante aqui, o que que você concordou mais, o que que fez sentido para você, tá bom? É isso, a gente está aqui para dividir os nossos conhecimentos. Pessoal, um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.